Comissão Especial de Inquérito número 01/2015. Presidente, Paulo José Rodrigues de Souza. Relator, Dr. Rafael Lanz Vasconcelos. Membro, César Danilo Sanches. Membro, Ednei Rodrigues Silva. Membro, João Messias Mariano. Sumário 1. Identificação 2. Do requerimento e dos documentos que instituíram. 3. Exposição dos fatos à apuração. 5. Exposição e análise das provas colhidas. 6. Conclusão e comprovação da existência dos fatos. 7. Conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. 8. Sugestões das medidas a serem tomadas. 1. Identificação. O presente trabalho consiste no relatório final da Comissão Especial de Inquérito, número 01/2015, para apuração de possíveis irregularidades na contratação e prestação de serviços executados pela empresa Riso Comércio e Serviços de Mobiliário Urbano Limitada. 2. Do requerimento e dos documentos que instituíram. Na data de 20 de fevereiro de 2015, foi protocolizado junto ao setor competente pedido de instauração de Comissão Especial de Inquérito, endereçado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, como fundamento no artigo 25 da LOM e artigo 115 e segmentos do RI, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades na contratação e prestação de serviços executados pela empresa Riso Comércio e Serviços de Mobiliários Urbano Limitada. O documento foi subscrito pelos vereadores Paulo José Rodrigues de Souza, Dr. Rafael Lanz Vasconcelos, Ednei Rodrigues Silva, João Messias Mariano e Valdemir Lopes Silva. O motivo que deu início ao pedido acima descrito teve causa nas investigações preliminares feitas pelos vereadores que constataram que os serviços estavam sendo feitos de maneira irregular, ou seja, as faixas da ciclovia estavam sendo executadas de forma irregular, com total desrespeito ao previsto no memorial descritivo e contrato do procedimento licitatório, conforme comprovam as inclusas fotos. 3. Exposição dos fatos à apuração. Após o protocolo pedido da SEI, o presidente da Câmara, respeitando o disposto do regimento interno desta Casa de Leis, leu o pedido na sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2015 e procedeu ao sorteio dos vereadores para compor a comissão temporária. Foram sorteados para fazer parte da comissão os vereadores Paulo José Rodrigues de Souza, Dr. Rafael Lanz Vasconcelos, Ednei Rodrigues Silva, João Messias Mariano e Valdemir Lopes Silva. No dia 28 de fevereiro de 2015, a comissão se reuniu para a eleição do presidente e relator, sendo eleito para presidente o vereador Paulo e relator o vereador Dr. Rafael, sendo que os demais vereadores ficariam como membros. 5. Exposição e análise das provas colhidas. 5.1. Exposição das provas. Foi encaminhado pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. José Fernando Serra, à comissão especial, cópia na íntegra do procedimento licitatório número 008/2014. Edital memorial descritivo, planta e contrato, etc. Destinado à execução de obras de implantação de ciclovia em diversas ruas do município. Também compõe o processo fotos dos serviços executados parcialmente de forma irregular, depoimentos de testemunhas, contratos, plantas, ofícios, aditivos, contratuais, etc. 5.2. Análise das provas. A análise da prova colhida é sempre uma tarefa árdua que demanda muito trabalho e coerência. Pelas provas colhidas, verifica-se que, em 31 de dezembro de 2012, foi formalizado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, o contrato de repasse para a construção de uma ciclovia e faixa de pedestres. O recurso a ser repassado pela União seria de R$ 245.850 e a contrapartida do município R$ 5.017,34.
Posteriormente, na data de 28 de abril de 2014, foi autorizado pelo senhor prefeito a abertura do processo de licitação na modalidade de tomada de preço. Foi confeccionado o edital de licitação com os respectivos anexos e designada data para a abertura da licitação. Em 21 de maio de 2014, foi realizada sessão para abertura e julgamento da licitação, sendo que apenas a empresa Riso de Comércio e Serviços Mobiliários Urbano Limitada apresentou envelopes para habilitação da proposta. No dia 2 de junho de 2014, foi aberto o envelope, proposta sendo pela Comissão de Licitação e Homologação de adjudicação do objeto da tomada de preço em favor da empresa Riso Comércio e Serviços Mobiliários Urbano Limitada, pelo valor de R$ 250.387,85. Posteriormente, na data de 17 de junho de 2014, o processo foi encaminhado ao Departamento Jurídico para parecer, porém não consta no processo a assinatura do diretor jurídico no parecer. Mesmo assim, na data de 18 de junho de 2014, o senhor prefeito homologou e adjudicou a licitação em favor da empresa Riso Comércio e Serviço Imobiliário Urbano Limitada. O contrato com a empresa Riso Comércio e Serviço Imobiliário Urbano Limitada foi assinado em 18 de junho de 2014, com vigência de 3 meses a iniciar em 18 de junho de 2014 e término em 18 de setembro de 2014. Sendo gestor do contrato, diretor de Planejamento, Urbanismo e Habitação, o senhor Vando Roberto Trintim. No dia 19 de agosto de 2014, em virtude de mandato de busca de apreensão requerido pelo Ministério Público em 3 de julho de 2014, os autos foram devolvidos à Prefeitura Municipal para as seguintes informações. O pregão não estava com as páginas numeradas e não conta com parecer jurídico sobre a fase externa do processo, sendo que o extrato do contrato já havia sido publicado. Foram ouvidas as seguintes testemunhas: Vando Roberto Trintim, Patrícia Cristina Barros, Roberto Borges Boaventura, Giovana Lucas Barbosa, cujos depoimentos estão gravados em DVD. Em 5 de maio de 2015, foi requerido pelo presidente da SEI a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias, o qual foi aprovado em sessão pelo plenário. Na data de 7 de julho de 2015, foi encaminhado ao gestor do contrato, senhor Vando, alguns questionamentos conforme seguem abaixo. 1. Informe-se, foram celebrados aditivos de prorrogação de prazo de serviços? Em caso de positivo, encaminha cópia dos aditivos. Resposta: encaminhamos as respectivas cópias dos aditivos de prazo efetuados entre a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse e a empresa Riso Comércio e Serviço de Mobiliário Urbano. 2. Informa-se, foram celebrados aditivos de acréscimo ou supressão de valores? Em caso positivo, encaminhe cópias do mesmo. Resposta: até o momento não foram celebrados aditivos de acréscimo ou suspensão de valores. 3. Informe se foram feitas alterações no projeto básico. Em caso positivo, encaminhe a cópia do mesmo. Resposta: até o momento não foram feitas alterações no projeto básico. As mudanças dos pontos bidirecionais estão sendo analisadas, bem como as ruas que apresentam dimensões incompatíveis. 4. Informe a situação atual do andamento dos serviços, quantos % dos serviços foram realizados até a presente data e o prazo final para a execução do serviço. Resposta: no momento, os serviços das ciclofaixas estão paralisados. O percentual executado é de aproximadamente 25%. A empresa enviou informações e atestado de alguns materiais utilizados, os quais estão sendo analisados. Ainda não temos como precisar do prazo de término dos serviços. Em breve estaremos definindo. Volta-se a frisar que o contrato foi assinado em 18 de junho de 2014, com vigência de 3 meses a iniciar em 18 de julho de 2014 e término em 18 de setembro de 2014. Posteriormente, na data de 18 de setembro de 2014, foi firmado pelas partes termo de aditivo contratual número 001/2014, prorrogando o contrato por mais 3 meses, tendo em vista a ação de busca e apreensão do Ministério Público. Posteriormente, ainda na data de 18 de dezembro de 2014, foi firmado pelas partes mais um termo aditivo do contratual número 002,
prorrogando o contrato por mais 3 meses, justificando que o atraso na conclusão das obras ocorreu por culpa da empresa contratada. Posteriormente, ainda na data de 18 de março de 2015, foi firmado pelas partes outro termo de aditivo contratual, número 001/2015, prorrogando o contrato por mais 3 meses, justificando mais uma vez que o atraso na conclusão das obras ocorreu cuja culpa da empresa contratada. Não foi apresentado pelo gestor do contrato, Sr. Vando, o aditivo contratual de prazo no período de 18 de junho de 2015 até a presente data. A empresa contratada protocolou na data de 2 de fevereiro de 2015 a medição parcial da obra, porém até a presente data não foi analisado o pedido com parecer favorável ou contrário. O presidente da CEI requereu à assessoria da Câmara fotos atualizadas da situação em que se encontram as obras da ciclovia, cujos documentos encontram-se em anexo presente. A empresa contratada na data de 17 de agosto de 2015 encaminhou cópia de e-mail que foi encaminhada ao Sr. Vando contendo o seguinte: Bom dia, Sr. Vando. Tenho algo que eu possa fazer para agilizar o processo, pois a falta de retorno da Secretaria está no mínimo vergonhoso. Já faz meses que estamos cobrando um retorno sobre a medição da primeira fase do projeto da ciclovia e até agora não recebemos nenhuma informação do solicitado. Me coloco à disposição para qualquer ato que dê continuidade ao projeto e acabe com a falta de retorno. Verifica-se que a obra está paralisada, sendo que não existe qualquer prazo para sua conclusão, inclusive sequer existe o termo aditivo de prazo, contrariando assim a lei da licitações. Artigo 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão o arquivo cronológico dos seus autógrafos e registros sistemáticos dos seus extratos, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se a cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim que, entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, a linha A, desta lei, feita em regime de adiantamento, grifo nosso. Conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes. Os fatos e provas apurados denotam com clareza que a responsabilidade pela paralisação e respectiva conclusão das obras são de culpa do gestor do contrato, o Sr. Vando, uma vez que não toma as medidas necessárias para o bom andamento dos serviços, inclusive se quer manter um relacionamento profissional com a pessoa responsável contratada. Ademais disso, verificou-se também que o projeto da ciclovia foi mal elaborado pela administração municipal e as promessas feitas pelo Sr. Vando de que o projeto seria alterado não aconteceram. E quem perde com isso é o município. Sugestões das medidas a serem tomadas. Em face de tudo, o que foi exposto é com base em toda a documentação trazida à análise dessa comissão. Esse relator, em defesa do Estado Democrático de Direito e do interesse público e segundo suas responsabilidades legais determinadas, propõe: a. Encaminhar o relatório final e a documentação ao representante do Ministério Público Estadual da comarca local para as providências que entender cabíveis, haja vista as irregularidades ocorridas devidamente demonstradas na apuração dos fatos. B. Encaminhar o relatório final e a documentação ao representante do Ministério Público Federal para as providências que entender cabíveis, haja vista as irregularidades ocorridas devidamente demonstradas na apuração dos fatos. C. Encaminhar o relatório final e a documentação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para conhecimento e adoção das medidas pertinentes em relação às irregularidades apontadas. D. Encaminhar o relatório final e a documentação ao Tribunal de Contas da União para conhecimento e adoção das medidas pertinentes em relação às irregularidades apontadas. E.
encaminhar o relatório final e a documentação à Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse para conhecimento e adoção das medidas cabíveis diante das irregularidades apontadas. F. Encaminhar o relatório final e a documentação à Caixa Econômica Federal para que tome ciência dos fatos e adote medidas cabíveis. Santo Antônio de Posse, São Paulo, 18 de agosto de 2015. Dr. Rafael Lanz Vasconcelos, relator. Pois bem, então, significa com a leitura do relatório, para que todos fiquem cientes, de que esta Casa de Leis, diante da denúncia de possíveis irregularidades envolvendo a contratação e a execução dos serviços da ciclovia, ciclofaixa aqui do município, a Câmara, então, instaurou a Comissão Especial de Inquérito, trabalhou durante esse período, investigou, apurou e concluiu seus trabalhos, que é representado mediante esse relatório, cuja leitura e publicidade foi passado aqui nessa sessão pelo vereador Paulo. As recomendações aqui, ou o conteúdo decisório, demonstrou a existência de irregularidades, muito descaso, e que, por se tratar de verba que veio do governo federal, então está sendo encaminhado também para o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, para que também eles exerçam suas funções institucionais, tá? Além do que também Ministério Público Estadual e também Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tá, ok? Então, basicamente, aqui foi apurado, foi visto, foi estado aqui, e vai ser encaminhado a cópia desse relatório com os documentos e elementos do apurado, correto? Correto.